E aí a resposta unânime foi, não, mas a minha liderança sabe o quanto eu trabalho. Sabe mesmo? Porque muitas vezes você leva um resultado massa, bonitão da área, mas tá claro o que você fez naquele processo? Se a decisão tiver uma escala, sua liderança direta sabe, mas essa pessoa aqui vai saber? A gente tem às vezes a falsa sensação de que eu tô fazendo muito e tá todo mundo vendo o que eu tô fazendo. Ninguém tá vendo, tá todo mundo sobrecarregado. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Acendendo as Luzes do IFL, Instituto de Formação de Liderança aqui de São Paulo. Eu sou a Beatriz Pimentel, associada do IFL e sou Head de Pessoas e Cultura da Eagle Agência. Aqui do meu lado tem a Mariana Zequeta, ela é membro honorário do IFL e ela é Head de Produto e Marketing da Boca Rosa Beauty. Como convidada, temos a honra de receber Daphne Mendes, mãe do Nicolas e da Sofia e cofundadora da Todas Group. Bem-vinda, Daphne. Bem-vinda. Muito obrigada, Mari, Bia, é um prazer estar aqui com vocês. Acompanho o trabalho do IFL, acho incrível, já fui em reuniões, meu filho, inclusive, já foi em reuniões do IFL Jovem, então parabéns pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem. Muito obrigada. Que honra, eu digo que é definitivamente especial para mim estar aqui, tanto pelo IFL, e, né, que fez uma grande mudança de chave, assim, na minha cabeça, nos meus valores, e teve uma grande mudança na minha vida, um grande impacto na minha vida, e, consequentemente, o impacto que eu gero no mundo. Quanto também especial pro lado da Daphne, que posso chamar aqui de uma grande amiga, e que justamente foi o IFL que nos uniu. Então, Daphne, de verdade, é assim, imensurável o quanto que eu te admiro como mulher, como pessoa, como indivíduo, como profissional, e todo o impacto que você tem gerado na sociedade, no mundo, é algo, assim, admirável. E falo também que as nossas conversas e todo o seu conteúdo e sabedoria tem um grande impacto em mim também. Obrigada. Ai, que lindo! Vou fazer a gente chorar aqui assim de início. Maravilhosa! Exato. Muito obrigada. Obrigada, Mari. Contando um pouquinho do Todas Group, né? Para quem não conhece, o Todas é um programa de aceleração de carreiras femininas, que tem um objetivo ali, capacitação e desenvolvimento de mulheres em empresas na América Latina. Atualmente, o Todas já tem mais de 30 mil membros e mulheres em processo de desenvolvimento e liderança. Então, eu estou muito curiosa para entender como funciona todo esse projeto e como cresceu e como começou, Daphne. Então, acho que queria entender um pouquinho de você, como foi esse processo de construção da Todas, como começou, conta um pouquinho da sua história pra gente. Super. A Todas começou de uma maneira muito genuína, assim, isso é um dos grandes aprendizados da minha vida, o quanto eu acredito no que eu sinto, o quanto eu acredito na minha intuição. Durante muito tempo na minha vida eu briguei com a minha intuição, porque eu sou uma pessoa muito sensível, mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa muito orientada para dados, para resultados, para pesquisas. Então, várias vezes na minha vida eu falava, mas isso aqui não faz sentido. E aí depois lá na frente eu falava, gente, fazia todo sentido, por que eu não confiei nisso antes? Então hoje, quando eu sinto, eu vou. Se fizer sentido para mim, já é sentido suficiente. E eu acredito de verdade que a intuição, ela é uma inteligência nossa, né? É uma informação que já tá ali no nosso inconsciente. Então, como que aconteceu a Todas? Hoje, com a minha maturidade, quando eu olho para trás na minha vida, eu acho que a Todas começou quando eu nasci, assim. A minha vida inteira, eu sempre fui muito orientada para mulheres fortes, para mulheres que se ajudam. Quando eu tinha 6 anos,
em função de uma questão familiar, a minha mãe ficou sozinha comigo e ela, né, tinha as dificuldades dela, tinha que trabalhar, então eu já cresci numa rede de suporte feminino. Eu morei um pouco com a minha avó, morei um pouco com a minha tia, morei um pouco com uma vizinha que tinha 3 filhas. Só hoje, quando eu tenho os meus filhos, eu consigo entender o que essa vizinha fez por mim. Então eu já cresci numa comunidade de mulheres que se ajudam e óbvio, né, hoje eu adulta, eu consigo perceber as dificuldades, imensos desafios que elas viviam. Mas naquela época, quando eu era criança, pra mim elas eram todas super heroínas, assim, olha só, mulherada. Então, pra mim, a mulher sempre teve esse lugar de protagonismo, de força, de realização. E quando eu tinha 18 anos, eu engravidei. Isso foi um ponto determinante na minha vida também. Eu brinco que a minha primeira experiência no currículo foi ser mãe. Foi ser a maternidade. E eu já tinha esse lugar de força, de vamos lá, vamos fazer, vamos resolver. O meu filho, eu fiz absolutamente tudo com ele, assim, grávida. Autoescola, vestibular. E eu entendi muito cedo os 1000 papéis e as 1000 dificuldades que são cobradas de uma mulher. Então, eu sempre trabalhei com comunicação, assim, eu tenho mais de 15 anos de trabalho em comunicação. E hoje, quando eu olho para trás, claramente eu vejo que eu queria ouvir outras mulheres, pensava, eu não sou a única pessoa que vive esses desafios, como que elas fazem, o que elas estão fazendo? E, então, eu sempre trabalhei com comunicação com o público feminino. Trabalhei em rádio, TV, mídia impressa, mídia online. E quando eu conto hoje, parece um storytelling super sexy, né? Olha só o tanto de coisa que ela fez. A verdade é que eu era uma mãe solo com 1000 dificuldades, que tinha conta para pagar. Então, assim, absolutamente tudo que me chamavam eu ia. Tem uma vaga aqui de editor, eu vou. Tem uma aqui de redator, eu vou. Tem um freela aqui para escrever uma matéria, conta comigo. E eu vejo o quanto isso hoje me deu muito repertório de vários lugares. Então, quando eu sempre trabalhei com carreiras femininas, depois eu fui trabalhar com branding de marcas que queriam se aproximar de público feminino. Trabalhei com marca de cerveja, trabalhei com marca de carro e fui trabalhar em treinamentos de vendas de times globais de uma marca de venda direta que era assim 98,9% feminino. Nessa empresa que eu liderei um time de milhares de mulheres, eu percebi com clareza, assim, mulheres de diferentes perfis, diferentes backgrounds, diferentes culturas, porque tinha de outros países, e dificuldades específicas, desafios muito similares. Comecei a perceber que como realmente existiam coisas diferenciadas em mulheres. Então, quando veio a pandemia, que acho que todas nós ficamos com um senso aprofundado, de eu preciso fazer alguma coisa, sim, a todas nasceu de uma maneira muito genuína. Eu basicamente conversei por Zoom com a minha sócia hoje da Todas, e na pandemia o maior impacto foram em mulheres, né? As mulheres foram as mais demitidas, as que tiveram mais impacto em saúde mental. Então, o que a gente faz para ajudar essa mulherada? A gente pegou um pouco do nosso networking, um pouco da minha cara de pau que nunca me faltou de mandar mensagem no LinkedIn. Fulana, preciso falar com você. Eu nunca tive dificuldade de ouvir não. Para mim era o contrário, inclusive. Eu contabilizava os nãos para os meus desafios. E a gente fez um Zoom. Naquela época estávamos todas, né, em casa vendo lives, então era um Zoom uma vez por semana. A gente trazia uma grande líder para falar a visão dela, sobre o que ela achava, sobre o que ela acreditava, sobre como ela estava lidando com aqueles desafios. Então a gente fez uma escala de um mês com 4 mulheres que iam toda quarta-feira. E a gente mandou no WhatsApp. Como eram mulheres que tinham posições muito significativas em grandes companhias e tinham a questão de compliance, era gratuito, mas você se inscrevia para participar e você assinava, tipo, como se fosse um termo, assim. E no primeiro mês a gente teve 5.000 mulheres inscritas. Então, a gente percebeu que, uau, realmente isso aqui é uma dor. Realmente, sim, as mulheres estão precisando falar, estão precisando ouvir, a falta de referência, né? Então, quando a gente teve 5 mulheres no primeiro mês, eu entendi realmente isso aqui é algo muito, muito potente. E eu acho que um dos grandes valores, receita da Todas ter crescido tanto é que a gente sempre ouviu muito as nossas membras. Então, elas começaram a falar, era 8 horas da noite, né, toda quarta. Esse horário eu tô botando meu filho pra dormir, esse horário eu tô fazendo almoço, jantar, eu trabalho em outro fuso, esse horário eu não consigo ver. Dá pra deixar a gravação?
E aí foi assim que nasceu a Todas. A gente fez uma landing page, assim, MVP total. Esse também eu acho que é um dos lugares, assim, a gente ouve a necessidade da mulher. O que a gente consegue fazer de forma mais eficiente, prática e rápida? 100.000 planejamentos do perfeito. A gente fez uma plataforma e colocou as gravações lá. Elas pagavam um fee pequenininho, assim, só de manutenção para assistirem as gravações. E aí o que aconteceu foi que uma grande líder, uma CEO de uma grande companhia, que fez um Zoom pra gente falando sobre liderança, ela tinha indicado uma diretora dela, que tinha 3 filhos, viajava muito e trabalhava muito bem essa questão de maternidade e carreira, que também fez um desses Zooms gravados. Passaram uns 5 meses, ela voltou e falou, olha, eu tô muito surpreendida com o tanto de feedback que eu recebi de mulheres aqui da companhia, que assistiram o meu talk, que assistiram o talk da Joana. Não por acaso percebi aqui a diferença em posicionamento, em autoconfiança, em performance e pipeline de promoção dessas mulheres. Eu percebi claramente o impacto de assistirem os Zooms que vocês estão fazendo na Todas, então eu quero comprar o acesso da Todas para todas as mulheres aqui da companhia. E a gente tinha a gente tinha Zooms gravados numa plataforma, mas é o que também eu acredito muito de você aproveitar as oportunidades. Eu falei, claro, vamos fazer, me dá uns meses para eu organizar. E aí a gente resolveu fazer uma pesquisa para entender o que de verdade faz diferença para as mulheres, porque até nesse momento a gente fazia em tempo real. Essa semana, vocês querem ouvir sobre o quê? Quais estão sendo as suas dificuldades? E a gente parou, estruturou toda a plataforma e desenvolveu uma pesquisa com as 40 maiores líderes da América Latina. Durante 5 meses, a gente ficou acompanhando, estudando essas mulheres para entender o que fez diferença no sucesso profissional delas, e a gente conseguiu mapear 16 habilidades que todas as mulheres citaram. Então, a gente entendeu que existem sim coisas que são diferenciais para mulheres, e aí a gente tem uma trilha de desenvolvimento para que todas as mulheres desenvolvam essas 16 habilidades. São 16 habilidades para todas as mulheres, mas obviamente que cada mulher é única, então a mulher faz um assessment para entender quais são as suas fortalezas, quais são os seus gaps, e ela tem a sua própria trilha de 16 habilidades. Ah, legal. Então ela não precisa passar pelas 16 habilidades, ou precisa necessariamente dentro do programa? A gente aconselha que sim, mas ela tem a liberdade de fazer como é sugerido para ela. E de verdade, assim, as aulas da Todas, elas são muito diferenciais, elas são muito gostosas de assistir. O nosso maior feedback é tipo, nossa, nem parece que eu tô numa aula. E é isso que eu digo sobre a gente também aprender com os lugares. Como eu trabalhei muito tempo em TV, a edição, ela é gostosa, é para você se sentir ali. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo para as mulheres, assim, às vezes você tá num processo difícil no seu trabalho, que tá chato, é uma coisa que você não gosta, com certeza ali tem uma coisa incrível para você aprender pro seu próximo passo. Então, as empresas, elas compram esse benefício para disponibilizar para suas colaboradoras. A gente tem a trilha, que a mulher pode assistir, mas a gente também tem mentorias, enfim, a gente faz todo um assessment para entender o que aquela mulher precisa, ou a faixa, né, de cargo que ela tá, a necessidade da empresa, o momento dela de carreira, para que ela seja promovida e alcance cargos de alta liderança no seu trabalho. Ah, legal. Maravilha. E pelo que eu entendi, então, o programa é direcionado para empresas. Então, empresas procuram pela Todas para fazer esse processo de desenvolvimento para mulheres. Você pensa em fazer algo direto para o consumidor? Eu acredito que outras pessoas já perguntaram isso para você. Me conta um pouco dos projetos futuros. Sabe, Bia, que eu escuto muito isso, e eu sou muito alinhada com o universo. Eu tô achando que eu vou fazer uma promoção aqui de Black Friday, porque... Tô pronta. Tô pronta também. Porque a Todas a gente começou assim, né? A gente começou com a mulher, ela podia fazer o cadastro dela e ter o desenvolvimento das habilidades. Hoje, ainda existe essa plataforma aberta, então a mulher que ela quiser, ela pode ir lá, ela pode se inscrever e participar. Eu não tirei exatamente por esse meu senso, assim, de que
eu acredito que todas as mulheres devem ter acesso. Mas a gente percebe de verdade que tem uma parte que depende da mulher, do protagonismo dela, do crescimento, mas tem uma parte que é necessário o ambiente. Então, a gente não queria colocar mais uma pressão na mulher, assim, só depende de você, o seu crescimento, a sua promoção. Dentro da empresa, a gente consegue entender, a mulher faz o assessment dela, das fortalezas, mas a gente consegue fazer com pares também, para ver a percepção sobre essa mulher, quais são as oportunidades dentro da empresa, se ela está trabalhando nas suas fortalezas, quais são os movimentos que ela pode fazer. Então, dentro da empresa, a gente consegue também melhorar o ambiente para essa mulher, para que ela cresça. Mas sim, quem quiser também pode entrar, todasgroup.com.br e fazer a sua inscrição para participar, para assistir os cursos. Mas eu tô ouvindo tanto isso, eu vou repensar como que a gente pode ampliar melhor para realmente todas as mulheres. Eu acho que é uma super oportunidade mesmo. Até porque, de fato, sim, tem a questão do protagonismo que você citou diversas vezes. E é um dos valores do Instituto e um dos que eu mais admiro, inclusive. Mas nem todo mundo tem esse protagonismo lapidado. Algumas pessoas têm de uma forma mais lapidada, claramente você tem, fininho, né? Óbvio, sabe aqui. Mas nem todo mundo tem. E daí, a questão também, quando você fala também da questão da empresa e do ambiente, é um ganho mútuo. Sim. Né? Obviamente, assim, o maior asset, né, Bia, do RH pode falar com mais propriedade. O maior asset de qualquer empresa aqui é o capital humano, entendeu? Então, e tem esse ganho mútuo, que eu acho que é extremamente interessante. E tem uma outra coisa também, que é um dos ensinamentos daquele livro Outlier, que eu gosto bastante, e que ele fala que, gente, todo mundo pode ser um outlier, né? E daí ele vai citando coisas que, enfim, super interessante. Porque que Bill Gates, ele falava do acesso que ele teve aos computadores numa garagem onde o pai trabalhava, algo assim. Pô, né? Teve acesso. Então, você ter o ambiente correto e dar as ferramentas, você, sim, vai ter talento, você vai lapidar ali os talentos, né? Com certeza. Então tem esses dois lados, sim. Não tiro também, sabe, a autorresponsabilidade ali do protagonismo, mas também tem o ganho sendo num ambiente, no ambiente corporativo. É o que eu penso também. A gente fala muito sobre protagonismo e muitas mulheres, eu estando no RH, né, e já estive em outras empresas, infelizmente não são todas as empresas que têm esse olhar para o desenvolvimento de pessoas e desenvolvimento de mulheres na liderança. Então, muitas vezes a mulher, ela quer ser protagonista da própria história e do seu desenvolvimento. Então, eu vejo isso como uma super oportunidade. Estou pronta para participar desse processo, assim, mas eu acho que os dois lados são importantes, sabe? Eu tenho certeza que muitas mulheres têm essa vontade também de se desenvolver, porque às vezes não é um MBA que você vai fazer, não é um curso fora, não é isso que elas esperam. Elas querem outra coisa. Então, eu acho que faz muito sentido. Até porque as habilidades... Né, a gente pode dar até alguns exemplos de habilidades que eu acho que seria interessante, mas as habilidades, e não sei, eu tenho uma teoria, eu gosto de que todo mundo é capaz, gente, todo mundo tem habilidades aqui, alguns têm um pouquinho mais de um pouquinho mais de outro, mas tudo é lapidável, sabe? E já a técnica, você senta e estuda. Assim, se você tem essas habilidades, você senta e estuda. Talvez tenha aptidão, a gente pode falar um pouco sobre isso também, para algo, para outro, mas acesso à informação, todo mundo tem, senta, estuda e consegue, né? Sim. Então... Sim. Quais são essas habilidades que você falou? São 16, né? Habilidades mapeadas. São 16. Eu sempre, quando eu começo, eu me confundo. Qualquer coisa a gente pega uma cola. Mas são autoconfiança, posicionamento, inteligência emocional, comunicação, autoralidade e protagonismo, marca pessoal, negociação, adaptabilidade. Adaptabilidade, já falei? Ó, eu já começo a me confundir quando chega. Pensamento crítico, liderança, desenvolvimento de equipes, inovação,
Olha, gente, vou precisar da cola. Não, mas nossa, Mas eu acho que deu pra ter uma ideia, assim. dessas que você falou já começa a borbulhar, né? Assim, principalmente pra mim veio muito a questão da crítica do que você mencionou, né? Pensamento crítico. É muito difícil isso. É muito difícil. Até porque existe uma linha muito tênue entre o pensamento crítico construtivo, né? Com um olhar de fazer melhor, de construir, de evoluir, e a crítica pela crítica, que não vai levar a lugar nenhum, né? Aliás, a gente também discute bastante isso no IFL, e ele também ajuda muito nisso, a você ter uma conversa, um debate construtivo, né? Que é uma dificuldade, aliás, hoje em dia, né? Principalmente em redes sociais, inclusive. Né? Exato, a gente tem um projeto no IFL que a gente chama de júri simulado, que é um momento onde a gente traz um tema para ser discutido dos dois lados, então o pessoal que é contra e o pessoal que é a favor. E isso é muito importante para as pessoas terem esse pensamento de poder se posicionar, trazer realmente uma pesquisa. Hoje eu sinto que as pessoas estão muito vagas nas respostas, sabe, em desenvolver um conteúdo, em realmente avaliar se aquilo é uma opinião que faz sentido, e muitas pessoas, o mais legal é que muitas pessoas que eram contra o assunto, por exemplo, chega no final, ficam a favor, porque começam a entender de um outro lado. Então, acho que esse... E principalmente, eu acho que é uma habilidade que eu entendo que para mulher, ainda mais, é um pouco, talvez muito mais, né? Difícil também. Daí tem milhões de motivos, mas enfim, por trás a gente também pode falar, mas então é uma habilidade que eu sempre penso assim, sabe? Eu tô tendo um pensamento, eu não sei, eu pelo menos sempre me questiono, estou tendo um pensamento crítico? Estou fazendo isso de forma, sabe, embasada, pragmática, com um olhar de construção? Ou é puramente uma crítica pela crítica do gosto ou não gosto, que não vai levar a lugar nenhum? Então... O que você acha sobre isso? Eu concordo plenamente. Eu acho que o pensamento crítico é um motor de grandes mudanças na nossa sociedade hoje. Eu acho que as polarizações que a gente vive é a ausência de pensamento crítico. E o pensamento crítico, exatamente a questão do crítico, assim, a gente vai muito fácil para o emocional, né? Então a gente tem muitas técnicas para o desenvolvimento do pensamento crítico, como você citou, Mara, a questão do feminino. A gente estruturalmente também já cresceu com algumas informações sendo colocadas que na nossa mudança geracional vale o pensamento crítico, assim, esse valor ainda faz sentido para mim? Por que eu tô reproduzindo isso? Então, assim, o perguntar o porquê que eu estou fazendo isso traz respostas muito significativas, e o pensamento crítico, ele move inovações, né, nas corporações, na nossa vida, perspectivas. É muito rico, eu adoro o módulo de pensamento crítico. Legal. E dentro dessas 16 habilidades, existe alguma que seja onde vocês têm um maior processo de desenvolvimento, onde vocês enxergaram que as mulheres têm mais dificuldade dentro dessas 16 habilidades, ou existe uma linear, né, entre todas elas? Sim, existem um top 5, assim, de habilidades, e se eu tiver que falar, a mais determinante, a que faz mais diferença para mulheres em carreira é o posicionamento. Então, é você se posicionar, você saber... Assim, se eu for falar um top 5, vamos lá, autoconfiança. Então, se você tem que saber o que você é boa, como a Mari disse, são aptidões, ninguém vai ser bom em tudo. Não existe uma pessoa que vai ser boa em 16. Mas você tem que ter muito claro que você é boa. Tem um exercício que a gente faz num treinamento inicial, inclusive para você que estiver assistindo, se você quiser fazer, Mari, Bia, super facinho, que é, pensa em uma coisa que você quer melhorar no seu trabalho, uma coisa que você não é boa, uma coisa que você tem dificuldade, uma coisa que você tem insegurança. Pensaram? Pensaram aí em casa? Pensei. Agora pensa o que você vai sair daqui, de você que está assistindo, de vocês e a gente que está aqui fazendo, e você vai chegar para sua liderança, você vai falar, eu sou muito boa em fazer isso aqui. A resposta já demora, né? Vocês estão vendo, tipo assim, o que você é ruim? Sou nisso. O que você é muito boa?
As mulheres que chegam no topo de organizações, elas sabem o que elas são muito boas e elas sabem falar sobre o que elas são muito boas. A gente acelera a carreira de mais de 30 mil mulheres na América Latina. São todas mulheres muito comprometidas, que trabalham muito, que têm um foco na sua carreira, que têm muito ambição, desejo de crescimento. Mas tá claro para sua liderança, para a pessoa que é responsável pela sua promoção, pelo seu crescimento, o que você faz? A gente foi chamado para fazer, tinha uma empresa específica que precisava aumentar diretoras, não tinha nenhuma diretora. Só mulheres em cargos de gerência. Então, a gente fez chamaram a gente para fazer um treinamento para o desenvolvimento dessas habilidades para que as mulheres sejam promovidas. Na primeira conversa que eu tive com elas, é porque a gente não tem nenhuma diretora aqui na companhia. Eu falei, entendo. Quem de vocês ativamente já pediu uma reunião com a sua liderança dizendo, eu quero essa posição por isso, por esse motivo, eu tenho essa expertise, eu quero essa vaga? Ninguém. Difícil. Se posicionar. E aí a resposta unânime foi, não, mas a minha liderança sabe o quanto eu trabalho. Sabe mesmo? Porque muitas vezes você leva um resultado massa, bonitão da área, mas tá claro o que você fez naquele processo? Se a decisão tiver uma escala, sua liderança direta sabe, mas essa pessoa aqui vai saber? Então, a gente tem às vezes a falsa sensação de que eu tô fazendo muito e tá todo mundo vendo o que eu tô fazendo. Ninguém tá vendo, tá todo mundo sobrecarregado, com muitas demandas. Então, se você não deixa claro o que você fez, qual é a sua parte, o que você entregou, talvez não esteja claro qual é o seu valor. E a gente vê muito isso também nas empresas com mulheres. Mulheres trazem bem-estar organizacional, aumentam os níveis de empatia, de equipe, enfim, melhoram o clima. E com frequência, o meu time fez isso, o meu time gerou aquilo, não fica claro o que aquela mulher faz. Ou então, quando ela recebe um elogio, parabéns, seu trabalho foi incrível, imagina, não fiz nada demais. Ou imagina, tive sorte aqui nessa questão. Então, tem muito esse lugar de eu não quero parecer arrogante, eu não quero parecer convencida. E eu provoco muito, assim, o estigma negativo do convencida, né? O que é uma pessoa convencida? É uma pessoa que sabe o seu valor e sabe falar sobre aquilo. Por que a gente acha ruim ser convencida, né? Então, sim, dê muito crédito para os seus times, mas deixa claro o que você fez, aonde você fez, o que você fez a diferença. Você não vai tirar o crédito de ninguém. Você vai posicionar um fato. Então, a questão do posicionamento, a questão, né, mulheres são mais interrompidas em reuniões. Então, como que você volta a palavra para você? Como que você termina o que você gostaria de falar? Então, assim, são coisas pequenas que fazem muita diferença. A gente tem um case de uma empresa, de uma mineradora, que é um setor bem masculinizado, uma mineradora muito significativa no Brasil, e a gente conseguiu, no trabalho de um ano, promover 41% das mulheres, aumentar 50% a liderança sênior e ter a primeira liderança negra. Obviamente um trabalho de um ano, mas o fator determinante foi o posicionamento. Como que elas se colocavam, como que elas mostravam seus valores, como que elas deixavam claro o que elas gostariam, o que elas faziam bem. Então, você precisa saber o que você faz bem. Até porque aqui ninguém tá... não é uma questão de competência, porque competência tá todo mundo no mesmo, né, entregando ali o que tem que ser entregue. Mas é a questão de dar... consciência, eu diria, talvez, né? Consciência do que você tá entregando e ter essa visibilidade, né? Porque não de novo, assim, o resultado é mensurável. Mas consegue saber ali se a pessoa é competente ou não, independente de quem quer que seja, né? O gênero, o que for. Mas você, né? E até, eu digo assim, a pessoa em si, o indivíduo em si, tem essa consciência... Tá dar a visibilidade para isso, porque daí quando dá e tem, obviamente, tem um suporte, aí, tá aí o resultado, você, né, você tem promoção, você tem visibilidade, você tem, tá ali, né, a entrega mostrando. Com certeza, porque às vezes a própria mulher não tem essa consciência de que ela tá entregando. Jamais. Sim. Que é o ponto. E isso pra mim me lembra muito, óbvio, vai um pouco mais pro lado de autodesenvolvimento, talvez eu diria,
é que tem algo, assim, teve 2 coisas que mudaram muito a chave pra mim, daí aqui é totalmente compartilhando aqui na vida, dessa questão de autodesenvolvimento. Foi uma das regras, das 12 regras do Jordan Peterson, quando ele fala sobre, que ele fala... Até existe esse estudo de que as pessoas são mais disciplinadas em dar o remédio para os seus pets quando eles estão doentes do que para você, sabe, auto próprio. Então, as pessoas tendem a cuidar mais de um pet do que ter um autocuidado. Gente, entendeu? Isso pegou muito para mim. E é verdade. É verdade, gente. A gente às vezes não é disciplinada conosco. A gente não deixa eles sem comida. Só que a gente... Exatamente. Você tem pet, né? Você tá falando. Exato. Tá falando a gente faz tudo, mas a gente não come, não janta, não almoça, mas... Não tem o seu momento, momento ali de autoconhecimento, seu momento de autodesenvolvimento, de você fazer o que você quer, o seu momento de cuidado físico, mental, o que for, mas só que você tem um momento pros outros. Ou pro pet. E uma outra coisa também que me pegou demais, foi também grande divisor de água pra mim, foi Ayn Rand com a virtude do egoísmo, que não tem absolutamente nada a ver com egoísmo, né, assim, a questão de ser uma pessoa boa ou ruim, porque entra na questão do, mas eu vou ser arrogante, não é uma questão de ser uma pessoa má ou uma pessoa boazinha, sabe? E que mudou, assim, completamente a minha chave também, que é você ser íntegra como ser humano, né, assim, inteira, em termos de valores, em termos do que eu estou fazendo, das minhas responsabilidades, do que eu estou cumprindo, né, e consequentemente eu sou uma pessoa melhor no meu trabalho, na minha família, para a sociedade, né, como um todo. Então... Enfim, compartilhando, mas é que me lembrou muito isso, porque a gente, né, os exemplos que você trouxe, até, de novo, você volta, não é uma questão de competência, sabe, as pessoas são eu acredito no ser humano, assim, eu acredito muito, então, as pessoas são boas, as pessoas são competentes, as pessoas são, sabe, é uma questão de olhar pra dentro, ter claro onde, né, você tem mais aptidão, onde você tem menos, ter... né, esse ímpeto de já saber onde você é boa, enfim, e de olhar, né, fazer essa revisão interna e, consequentemente, o externo aparece. Né? Com certeza, com certeza. Eu trabalhando com RH, enxergo que todo mundo precisaria passar por um processo de mentoria, um processo de assessment, por exemplo, para você identificar. Muitas vezes você sabe quais são suas habilidades, mais ou menos eu sei onde eu me encaixo, mas quando a gente realmente traz aquilo, um resultado, eu fiz recentemente na liderança do meu trabalho, e deu uma clareza muito grande onde estavam os gaps que a gente precisaria desenvolver na empresa. Então, nossa liderança está mais voltada para isso. Num próximo momento que a gente for contratar uma liderança, a gente precisa ter uma pessoa específica com essa habilidade, porque a gente está com esse gap aqui. E as pessoas começaram a se enxergar de uma forma muito diferente. E até para nós, RH, é o momento da gente desenvolver sendo mais assertivo. Olha, fulano, lembra isso, aquilo que a gente conversou, isso aqui você precisa se desenvolver nisso, lembra que a gente falou sobre isso no seu processo de assessment, para você, e isso dá uma clareza muito grande, porque muitas pessoas também chegam num nível de liderança, muitas mulheres, e elas não sabem, elas nunca passaram por esse processo de autoconhecimento, fica uma coisa muito vaga, então eu acho super importante esse trabalho, sabe, de você ter algo mais concreto, para que você consiga ter essa visão e consiga mostrar. Mas aí a importância de você dividir isso, de você ter, né, referências, de você ter, enfim, ter gente que te leve, sabe? Que te mostre, vem cá, deixa eu te mostrar. Sim, que precisa disso também. Sim. Né? O olhar pra dentro é importante, claro, mas tem muita coisa que você precisa, né? Super, e quando a gente fala assim, você precisa saber que você é muito boa, parece simples, mas não é, né? Porque tem a questão que eu vejo com clareza,
muitas vezes você não valoriza o que você é muito boa, exatamente porque é fácil para você, é simples. Então eu vejo com muita clareza isso. O seu dom, o seu talento, muitas vezes passa porque você pensa, não é nada demais. Como é fácil para você, você tem a falsa sensação de que é fácil para os outros. E eu acho que essa é uma dica maravilhosa para você entender no que você é boa. O que é fácil para você? O que você faz rápido? O que né, você vai delegar para alguém e você fala, mas isso aqui era tão rápido se eu fizesse sozinho. Ou então você delega e quando volta e voltou diferente, você fala, gente, mas era tão óbvio que precisava ser feito. Então, valorizar isso. Acho que uma outra dica maravilhosa para você entender o que você é boa é o que você gosta do processo. Porque o que você gosta do processo é alguma coisa que você é boa. Quando a gente não gosta do processo, a gente foca no resultado, né? Sim. Mas quando você gosta do processo, ninguém fica fazendo uma coisa do processo que não gosta. Então, deixa eu ver uma dica, um exemplo, assim, para ficar claro. Eu odeio fazer musculação, gente, eu odeio. Eu odeio, mas eu foco no resultado, é importante pra minha saúde. Eu tenho uma filha que gosta muito de ficar no colo, minha lombar já acaba, então eu sei que a musculação é importante. Mas eu tô lá fazendo as minhas séries, o personal fala, são 10 flexões, eu não chego no 10, faço 11, 12, eu já tô no 9, tipo, ai meu Deus do céu, 9, acabou, pronto. Mas uma coisa que eu gosto, eu amo falar com as mulheres. Às vezes eu tenho 1 hora para falar com uma mulher, né, que a gente faz as pesquisas de entendimento de quali. Se eu não olhar no relógio, eu fico 5 horas com aquela mulher. Então, claramente é uma coisa que quando você gosta do processo, é algo que você é boa. E acho que é muito importante você valorizar o que você é boa, porque quando a gente faz os assessments também, de vez em quando, assim, vem a potência da mulher X, ela fala, isso, mas isso aqui é uma habilidade tão sem graça, não tem habilidade melhor, pior. Quando você entende a sua habilidade, você vai se colocar para resolver os problemas que precisam de você, né? Então, eu acho que você... E fazer perguntas. Fazer perguntas eu acho que é maravilhoso, assim. Eu também. Se você mandar aí no seu grupo de WhatsApp, tô participando de um treinamento aqui, de um assessment para saber a minha fortaleza, qual é a minha qualidade? Manda para sua família, manda para os seus amigos, manda para quem trabalha com você. Você vai ter a resposta de várias respostas iguais, então você tem clareza, aquele é o meu lugar. E se vir umas respostas nada a ver, aí você precisa olhar para sua marca pessoal, porque é a imagem que você tá passando, se você não se identifica naquilo, né? E a minha psicóloga, a Jana, ela sempre fala, Daphne, você precisa ter com clareza, você é boa nisso, assim, em quase todas as nossas os nossos encontros, ela fala assim, você é tão boa de storytelling, porque até quando eu vou falar uma coisa que eu tô errada, eu conto bonito. Que fica até difícil pra ela, né? Entender se você tá errada. Aí ela fala, Daphne, você precisa ter muito claro, assim, contar histórias, comunicação, emocionar pessoas, é o seu lugar, assim, às vezes até quando eu vou falar uma coisa que, tipo assim, preciso contar isso aqui pra minha psicóloga, deixa eu dar uma pensadinha como que eu falo. Ai, muito bom. Daphne, pensando nesses números, né, são mais de 30 mil membros dentro da Todas, e eu queria entender um pouco desse seu projeto com a ONU, de Todas Lideram até 2030. Conta pra gente desse projeto, o que você puder contar, assim, eu fiquei bem curiosa de entender essa meta para 2030. Sim, é muito legal. A ONU, ela tem as ODS, que são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Mundo. Tá. Então, tem o objetivo de educação, objetivo de saúde, objetivo de questões raciais, objetivos de questões climáticas e tem o objetivo de gênero, o ODS 5. Então, o Pacto Global da ONU aqui no Brasil chama parcerias estratégicas para cada objetivo. Então, a Todas é uma parceria estratégica do movimento Elas Lideram, que almeja alcançar a equidade de gênero no trabalho até 2030. Então, tem uma meta bem agressiva e bem estimulante de promover 11 mil mulheres para cargos de alta liderança até 2030 no Brasil. Então, quem quiser conhecer mais, elaslideram.com.br, explica a ODS, explica o trabalho incrível que o Pacto faz, explica como as empresas podem se inscrever e contribuir para que essas mulheres cresçam.
E esse é o objetivo que a gente faz parte, que a gente é uma parceria estratégica, o DS5, mas tem vários objetivos incríveis para melhora do nosso mundo, precisamos. Sim, com certeza. Essas 10 mil mulheres são nível Brasil. São 11 mil mulheres no Brasil, até Ótimo. 2030, ó. Vambora, mulherada. Com precisamos. certeza, muito legal. Também vi um projeto seu, mais ou menos há 2, 3 meses atrás, que vocês fizeram uma parceria com a STF de desenvolvimento de mulheres na liderança. Conta pra gente um pouco sobre esse projeto, eu fiquei super curiosa e muito feliz também. Sim, a gente ficou muito orgulhoso. Na Todas, a gente tem clientes incríveis, grandes marcas na América Latina que contratam a Todas para desenvolver as suas mulheres. O STF eles compraram um programa para quase 200 mulheres que vão passar por essas metodologias de desenvolvimento das habilidades para que existam mais mulheres em cargos de liderança lá. Então, a gente fica muito... Foi um dia, assim, bem significativo, porque foram eles que vieram procurar Todas. Para você entrar, né, em um órgão como... eles, são muitas validações, são muitas etapas, então foi um dia, assim, muito significativo de realmente... Olha o que estamos construindo, eles tinham várias opções, escolheram a Todas, então foi muito importante para a gente está muito feliz com esse projeto que muda a história do nosso país. Com certeza. Definitivamente. Sim. Por isso que eu sou... Ai, gente, sou muito fã. Falo mesmo. Porque é isso, se você, sabe, consegue lapidar, porque eu acredito que as pessoas são boas por natureza, se você dá orientação, né, de forma estruturada ali, você lapida o impacto, gente, que gera no mundo, assim, é muito grande. Eu acredito no indivíduo, assim, no desenvolvimento único, individual e com um impacto maior, né, numa escala, assim, de proporção muito maior. A gente acredita super, o nosso lema é que quando uma mulher cresce, todas as pessoas crescem. Com certeza. Muito legal. Bom, acho que queria entender também, a gente não chegou a conversar, eu acho que tá todo mundo curioso para conhecer um pouco mais sobre você. Quem é a Daphne mãe? Conta um pouquinho de você, um pouco, né, enfim, hoje acredito que a sua rotina seja super corrida, com o projeto, com todos esses projetos, com acho que são mais de 10 mil empresas, ou não, eu tô errada com esse número? Não, chegaremos lá. Tá. A gente tem hoje quase 50 empresas. Tá. E são 30 mil membros. Tá, legal. Conta um pouco de você, um pouco da sua rotina, assim. Estou curiosa, e eu acho que todo mundo também, para conhecer um pouco mais. Sim, minha rotina é bem caótica, gente, bem caótica, mas normal. Eu priorizo muito aquilo que a Mari falou, da virtude do egoísmo, em eu preencher o que é importante para mim. Porque eu só consigo doar e ser uma boa mãe, ser uma boa esposa, e ser boa no meu trabalho quando eu tô preenchida de mim. Então, levei muito tempo para entender como me priorizar, era priorizar o meu trabalho, era priorizar os meus filhos, era priorizar a minha casa. Então, eu sou uma mãe, como você falou. Eu sempre começo por esse lugar, porque eu acho que a maternidade me determina muito, assim. Eu tenho um filho de 17 e uma filha de 3, então é uma elasticidade emocional. Mundos. É pensamento crítico o tempo inteiro, porque eu tenho um adolescente que questiona muito, e é maravilhoso. E eu tenho uma pequenininha que também questiona muito. E é muito legal, porque a minha filha tem 3 anos, e às vezes eu falo alguma coisa para ela, quando eu falo não, ela é negociadora, assim, e eu incentivo, né? É difícil para mim, mas eu sei que no futuro vai ser ótimo. Ela quer entender o porquê, ela quer negociar. Então, muitas vezes que eu falo não, ela fala assim, por quê? Quando eu vou explicar o porquê, eu vejo que realmente não faz sentido, que é uma reprodução do que eu vivi, do que eu passei com meu filho, enfim. Então eu realmente aprendo muito, muito com ela. Então, é muito importante para mim, tempo com os meus filhos, tempo com o meu trabalho, é um propósito que me move muito o meu trabalho. Então, eu realmente preciso
decidir quando eu paro, porque senão eu fico vivendo aquilo 24 horas por dia. Então eu tenho muito claro, assim, na minha agenda, eu tenho uma cor, que é o meu trabalho, eu tenho uma cor, que é a minha filha pequena, eu tenho uma cor, que é o meu filho adolescente, eu tenho a minha cor e eu tenho a cor com o meu marido. Que aí eu já consigo ver com clareza. Quando tá tudo de uma cor, você fala, opa, tô exagerando pra cá, deixa eu colocar pra dica lá. mesmo, separar por cor, assim. Eu tenho as cores e eu tenho o tempo, pra mim, que é inegociável. Pode ligar o CEO da qualquer lugar. Se é o meu horário de terapia, não cancelo. Se é o horário que eu tenho um quinzenal à tarde com a minha filha pequena, que a gente faz os nossos programas, esse horário para mim é inegociável. Eu tenho na minha agenda, o meu time, eles podem buscar qualquer horário que eu tenha livre. E eu coloco lá, horário da minha terapia, horário de levar minha filha no balé, horário que eu faço massagem. Eu quero que eles vejam isso, porque eu acho que é importante que eles saibam que o tempo deles também é importante. Então, eu tenho uma agenda bem organizada, porque senão eu não dou conta da vida, e eu tenho muitas pessoas que me ajudam, eu tenho muito suporte, eu tenho uma pessoa que me ajuda com a minha casa, eu tenho uma pessoa que ajuda com a minha filha, eu tenho amigas que, por exemplo, hoje eu tinha uma palestra e depois eu tinha aqui, você pode buscar minha filha na escola, uma vizinha que os nossos filhos estudam, você pega ela para mim, eu conto com muito apoio. Esse lugar de Mulher Maravilha, que dá conta de tudo, assim, não merecemos mais carregar esse lugar. E eu sou muito consciente com o tempo para mim. Então, por exemplo, sou uma pessoa que eu adoro ler. Eu tenho meu tempo de leitura e eu não acho que ele é menos importante do que uma reunião que eu tô fazendo para minha empresa. Então, esse lugar eu respeito demais, porque eu já vivi, quando a minha filha nasceu, empreendedora raiz, eu não tive licença maternidade, minha filha nasceu numa sexta, na segunda eu estava trabalhando, a minha filha inclusive nasceu no pitch do maior investidor que a gente tem na Todas, eu comecei a ter contração. É uma história de cinema. E eu mandei mensagem para minha sócia, falei, acelera aí que minha filha quer nascer, mas eu falei, filha, segura aí, vamos terminar essa reunião. Tava demorando, assim, obviamente, tinha muitas perguntas. E aí, eu mandei uma mensagem pra minha sócia, falei assim, aqui deu uma complicada. Aí ela falou, gente, se vocês tiverem mais alguma pergunta pra Daphne, vocês podem fazer, porque ela tá com contração. E se a gente puder dispensá-la, eu fico aqui à disposição para tirar as dúvidas. E aí o investidor falou, não, claro, imagina, vai. Eu falei, só quero falar mais uma coisa. Eu falei, agora eu vou. Eu fui dali pro hospital, a minha filha nasceu naquela noite. E na segunda a gente recebeu o investimento. O feedback foi, eu não tenho dúvida que vocês vão realizar só por essa reunião. Mas foi isso. E aí, a minha filha nasceu, eu trabalhando. Um dia a minha filha dormiu mal à noite, eu fui levar o meu filho na escola, o meu mais velho. Quando eu voltei, eu dormi no carro, capotei. Então, eu entendi com clareza, eu podia ter morrido, podia ter batido, né? Eu bati o carro, inclusive, mas assim, podia ter acontecido um acidente. Naquele dia foi transformacional para minha vida. O meu tempo de descanso, meu tempo de dormir, é muito importante. O meu tempo de abastecer é muito importante. Então, eu me respeito muito nesse lugar. E acho que ele faz toda a diferença na minha vida. Com certeza, muito importante te ouvir. Sim, porque eu acho que muitas mulheres pensam isso o tempo todo, assim. Eu penso muito nisso, eu tenho vontade de ser mãe, ainda não sou, e eu penso muito isso. Como eu vou conciliar hoje a rotina que eu já tenho, muito corrida, com filhos. Então, eu acho que é muito importante te ouvir e realmente a gente saber se organizar e priorizar. Adorei as dicas das cores. Super. E também, adorei. Mas aí até assim, independente também de, eu acho que falar sobre isso é assim, primordial, né? A gente precisa falar que sim, você tem valores que são inegociáveis. Sim. A gente fala isso. Exato. Isso é inegociável. Exato, tem coisas que são inegociáveis. Né, que você falou, o meu momento é inegociável com a minha terapeuta, enfim. E a questão dos livros, que eu amo também, esse seu hábito, também, e algo também que o IFL fez, essa grande, que não é o ler pelo hobby unicamente, no sentido de, só vou ler porque me dá prazer, aqui vou ler um livro.
Não, é o sentar e estudar, sim, é o ler com atenção, é o ler com um pensamento crítico, né? Sim, isso é necessário, tanto quanto a musculação, tanto quanto beber água, né? Então, tem várias coisas, assim, que a gente precisa levar de uma forma mais, talvez não sei se é sério, mas uma forma mais, talvez com essa seriedade de que é inegociável isso pra mim, porque o resultado que isso vai gerar, sabe, a médio, longo prazo e até definitivamente talvez curto mesmo, tem um resultado, né, e tem um impacto ali em você e consequentemente na vida de outras pessoas em volta. Então, sim, temos valores que a gente não pode negociar. Inegociável. Assim. Falando em livros, dentro do nosso ciclo de formação no IFL, a gente tem uma lista de livros que, inclusive, são sobre liderança, que são listas onde os nossos associados podem ler, escolher o livro que faz mais sentido ali, o que ele gostaria de ler, estudar, e a gente faz resenhas, a gente estuda sobre esses livros. E artigos também. Artigos, então, queria que Ai, você me deixasse. convidem, eu quero participar também. Amo! Super. É muito legal, a gente às vezes faz um talks, a gente faz às vezes um bate-papo, assim, senta o talks é super legal. E fala sobre um livro específico, a gente convida alguém para falar sobre o livro, então, com certeza é uma oportunidade de te receber para a gente fazer alguma discussão sobre algum livro que está dentro dessa lista, né, de livros que são de sugestão para o ciclo de formação. E aí queria te abrir, porque realmente eu fiquei super curiosa, você falou que adora ler, e se você tem dicas pra gente de livros que fazem muito sentido para esse, né, processo de desenvolvimento de liderança, talvez não só para mulheres, mas quem quer realmente se desenvolver dentro como líder. E quero te deixar aqui um espaço de sugestão, quem sabe a gente inclui ou já não tenha dentro da nossa lista. Sim. Nossa, gente, de livros eu tenho infinitos, mas acho que como a gente falou tanto de pensamento crítico, vou indicar o do Adam Grant, que chama Pense de Novo, que é especificamente sobre pensamento crítico. É um livro que conta por que grandes empresários na pandemia perderam tanto dinheiro exatamente pela falta do exercício do pensamento crítico. A gente teve que tomar decisões muito rápidas. E muitas pessoas quiseram continuar modelos num momento que o mundo mudou. Então, ele traz muito, assim, por que você pensa o que você pensa, como que você exerce o seu pensamento crítico, como que você melhora o seu pensamento crítico com o outro, como que você melhora o pensamento crítico em organizações. Então, já que a gente falou de pensamento crítico, Adam Grant, Pense de Novo. Eu acho que todo livro que eu indico para carreiras de mulheres é o livro em português Faça Acontecer, Mulheres, Trabalho e a Vontade de Liderar. É escrito pela Sheryl Sandberg, que acabou de, né, até pouco tempo atrás, ela era COO da Meta, Facebook. Então, é uma mulher que cresceu em um ambiente muito masculino, os desafios que ela viveu, o que ela acredita que é importante para as mulheres. E eu vou incentivar muito para que as pessoas leiam mais literatura. Eu acho que a gente às vezes foca muito em livros de negócios. E eu, pelo menos, quando eu tô lendo um livro de negócio de desenvolvimento, eu tô lendo, mas eu tô pensando em mim, eu já tô brifando, eu já tô associando com uma coisa do meu trabalho. Quando eu leio literatura, o meu cérebro, ele não é sobre mim ali. Então, eu tenho aprendizados muito profundos, olhando uma terceira pessoa, olhando a escolha daquela personagem, olhando aquele contexto. Literatura, para mim, é um lugar que me traz insights muito poderosos e me relaxa ao mesmo tempo. Então, indicaria. Leiam histórias também. É muito rico aprender com a vivência do outro. Sim, é muito gostoso, faz todo sentido. É aquele momento de quero aprender, quero me desenvolver, mas também quero ter meu momento ali de ler algo que relaxe, né? Que legal. Daphne, quero te agradecer.
Acho que foi um bate-papo super legal. Quero deixar um convite para você ir até o jantar do IFL. Eu quero deixar esse convite, te agradecer pela presença, pelo papo aqui com a gente. Tô super feliz. Mari, obrigada por estar aqui. Obrigada a você, Bia. Então, quero deixar aí um convite para todo mundo assistir, para todo mundo acompanhar os outros podcasts do IFL. Obrigada. Maravilhoso, foi um prazer. Vai ser um prazer participar. Estou sempre à disposição para contribuir. Como falei, adoro o trabalho do IFL e acho muito importante reforçar isso, assim, que liderança feminina não é um assunto só de mulheres, né? Sim. Eu posso levar muitos dados de como o crescimento de mulheres impacta a organização, impacta inclusive times masculinos, impacta resultado. Então, cada vez mais a gente precisa que todas as pessoas estejam alinhadas com esse tema. Vai ser um prazer contribuir. Sim, faz todo sentido. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada, gente.